Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a descobrir, qualquer dia da semana durante 500 anos, desde 1601 até 2100, qualquer dia da semana que você tiver a data, você vai descobrir com esse calendário mental o dia da semana. Então, nós vamos usar um algoritmo. Esse algoritmo é utilizado da seguinte forma, é criado da seguinte forma. Você tem uma data, no caso aqui 14 de julho de 1789, que é a queda da Bastilha, a Revolução Francesa. Vamos descobrir que dia da semana foi ela. Então você pega o dia, no caso aqui 14, você sabe que foi em julho. Julho, você vai ter que descobrir a chave do mês. Isso nós vamos aprender através de uma historinha no próximo slide. Nós temos aqui o ano que corresponde ao século XVIII. 1789 é o século XVIII, que vai de 1701 até 1800, é o século XVIII. Então nós temos que descobrir qual é a chave do século. Também está no próximo slide. Aí nós precisamos saber, usando os dois últimos números do ano, você vai ter que dividir por 4 e descobrir qual é o valor do quociente. E também, com os dois últimos anos, você vai dividir por 7 e vai encontrar o resto, e também a gente vai precisar dele. Soma todos esses valores aqui e você vai ter uma resposta R1, resultado R1. Com o resultado R1, você vai precisar descobrir um número múltiplo de 7 que é próximo desse resultado, só que tem que ser menor do que ele. Então daí nós descobrimos o R2. Esse R2 nós vamos direto a uma tabela que relaciona o valor com o dia da semana. Exemplo, o primeiro exemplo não tão explorado, não tão explicado, mas que é simples. Vocês pegam um dia, a chave do mês de julho é 0, chave dos séculos 18 é 4, o quociente de 89 dividido por 4 é 22, porque 22 vezes 4 dá 88, então não importa o resto aqui, nesse caso para o módulo 4. E o resto da divisão de 89 dividido por 7, você vai descobrir que dá 84, que é 12 vezes 7. 89 menos 84 dá 5. Então é o resto que nos interessa aqui. Então, somando tudo, 14 mais 0 mais 4 mais 22 mais 5, dá 45. Este resultado você vai encontrar um número próximo dele, menor do que ele, que é múltiplo de 7. No caso, 6 vezes 7 é 42, então 45 menos 42, nós encontramos o resultado 3. Esse resultado 3, você vai direto numa tabela e você vai descobrir que é terça-feira. Conferindo aqui, ó, aqui você percebe que é 14 de julho, é uma terça-feira. Então, alguém pode falar assim, vamos falar logo direto. Ah, mas para que eu vou fazer isso de cabeça se eu já vou buscar, se eu já tenho o calendário? Bom, você tem um calendário aqui só para conferência, para mostrar que este algoritmo dá certo. Mas você vai ter, com essas simples contas, qualquer dia da semana durante 500 anos. É esse o objetivo que nós estamos tentando transferir para vocês. Bom, vamos aprender a chave do mês. A chave do mês nada mais é que uma relação entre o mês e uma data, e um valor. Então, no caso aqui, janeiro, o valor é 1. Fevereiro o valor é 4, março é 4, abril é 0, maio é 2, junho é 5, julho é 0, agosto é 3, setembro é 6, outubro é 1, novembro é 4, dezembro é 6. Poxa, mas é difícil recordar isso aqui, né? Então vamos tentar fazer uma história onde você tem que
e imaginar essa história, onde você vai participar dessa história e cada item que eu vou falando vai representar o mês e ao mesmo tempo nós vamos fazer de tal forma que dentro desse item se relacione com o próprio chave do mês. Então, no caso, você é um pastor que está pastoreando 4 ovelhas pretas e 4 ovelhas brancas perto de um lago redondo, que tem 2 árvores, onde nessas árvores existem 5 passarinhos que vão voar para um outro lago redondo, que vem 3 lobos pretos e 6 lobos brancos. Você, um pastor, né? Você, o pastor, que estava cuidando das 4 ovelhas brancas, percebe que os 6 lobos brancos estão de olho nas 4 ovelhas brancas. Então é isso que vocês têm que memorizar. Vamos aprender a chave do século. Bom, eu sempre memorizo a chave do século, lembrando que o século 20 tem como chave do século 0. O século 19 é 2, o século 18 é 4, o século 17 é 6. Vejam que o século 17 vai de 1601 até 1700, o século 18 de 1701 a 1800, o século 19 de 1801 a 1900, o século 20 de 1901 a 2000, o século 21 de 2001 até 2100. Então são esses 5 números, não tem como errar, é fácil de recordar. Agora é saber divisão por 4, onde você tem que descobrir qual é o valor do quociente. Então você tem uma conta onde você tem o dividendo, que é os 2 últimos números do ano que você está pretendendo. Você tem o divisor, que no caso é 4. Então você vai descobrir qual é o valor, o quociente, que multiplicado por 4 vai chegar perto do dividendo. O resto para nós, nesse caso do módulo 4, não interessa. O que interessa é o quociente. Então nós temos que descobrir o quociente. Então, no caso aqui, 89 dividido por 4 dá 22, o resto é 1, que não interessa. O que interessa é o quociente. Depois disso, vocês têm que aprender a divisão por 7, todos devem saber, e utilizar o resto. No caso, não vai interessar o quociente, mas o resto. Então vai ser 89 dividido por 7, que vai me dar um valor de 12, que 12 vezes 7 dá 84, e 89 menos 84 dá o resto de 5, que é o que interessa, é o resto. Então vamos recordar aqui. Então você aprendeu. O dia você sabe que é o dia que interessa. No caso 14, se formos ver a queda da Bastilha. Chave do mês. Para julho, qual que é? É 0. Porque se vocês recordarem, o 7º item da sua historinha, qual que é? Um pastor, 4 ovelhas, um lago redondo, 2 árvores, 5 passarinhos. O 7º item é um lago redondo, que no caso é 0. Então aqui está aqui a chave do mês. Depois você tem o chave do século. Qual que é a chave do século? Nós estamos em que século? 1789 é o século 18, que vai de 1701 até 1800. Então nós temos aqui a chave do século, que é o valor 4. Agora nós temos que saber o quociente da divisão por 4, que no caso dá 22, porque é 89, que é os 2 últimos, dividido por 4, que dá 22. E nós temos então que fazer a divisão por 7 e descobrir qual é o seu resto. No caso, 89 por 7 dá 12, o resto é 5.
Então nós temos aqui 14 mais 0, mais 4, mais 22, mais 5. Esse somando tudo, nós temos 45. Este é um resultado que a gente vai chamar de R1. Deste resultado de R1, nós precisamos subtrair um múltiplo de 7, mais próximo dele, só que tem que ser menor do que 45. Qual é? 6 vezes 7, 42, então 45 menos 42 dá 3. Este é o resultado R2, que associando a uma tabelinha, que eu vou mostrar mais para frente, você já sabe que 3 lembra terceiro, terceiro lembra terça-feira. Aqui a tabela da semana. Com o resultado R2, vocês vão encontrar o que interessa, no caso 3 é terça. Então vamos para o segundo exemplo. Eu quero saber o Natal de 2040, 25 de dezembro de 2040. Né? Então, o dia 25, chave do mês, dezembro. Qual é a chave do mês de dezembro? É os 6 lobos brancos. Então, 6 seria a chave do mês. Qual é a chave do século? Século 21 é menos 1. Qual é o resultado da divisão de 2040? É 4. É 10, aliás. Então, 40 dividido por 4 dá 10. Qual é o resultado da divisão por 7? 40 dividido por 7 dá 5 vezes 7 dá 35. Para chegar em 40 dá 5. Então, somando tudo isso, dá 25 mais 6 menos 1 mais 10 mais 5 dá 45. Por um acaso deu o mesmo 45 que o outro lá, não importa. 45 menos 42 dá 3, será numa terça-feira. Olhem que 2040 é um ano bissexto, hein? Porém, o mês não é janeiro e fevereiro, então não precisando subtrair 1, ou terá menos 1 do resultado R1. Tá? Então aqui está a conferência. Não venha me falar de novo. Por que você está com o calendário? Para poder provar que esse algoritmo dá certo. Vamos aqui, 3 de fevereiro de 1984. Bom, dia 3. Observe que 1984 ele é um ano bissexto. Então, 3, chave do mês. Qual é? Fevereiro. No caso, é o segundo item, segundo mês. No caso, é um pastor, 4 ovelhas pretas. Então, é 4, que é o item do fevereiro. Chave do século. Se lembra que eu falei que século 20 era 0? Está aqui. 84. Qual é o quociente de 84 dividido por 4? 21. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Dá 84. Então, é 21. Qual é o resto de 84 dividido por 7? É 0. Então, 84 vezes 12 dá 84. O resto, 0. 12 vezes 7 dá 84. Resto, 0. Então, somando tudo, nós temos 28. 28. O que acontece? Como é fevereiro, é um ano bissexto, então nós temos que subtrair 1. Porque é janeiro e fevereiro, hein? Só janeiro e fevereiro que subtrai 1 no resultado. Então, 28 menos 27, 28 menos 1 dá 27. Qual é o número mais próximo de 27? Que é múltiplo de 7 abaixo desse 27. É 21. Então, 27 menos 21 dá 6. Chegamos a 6, que é sexta-feira. Então, aqui, conferindo 1984, dia 3 de fevereiro de 1984 é uma sexta-feira. Tá? 1º de janeiro de 1601. Primeiro, chave do mês. Se é janeiro, é 1. Não é bissexto, não tem que me preocupar. Chave do século, no caso é século 17, então é 6. O resultado de 1601, 0,1 dividido por 4, veja que é quociente de 0,1. Então, quociente, qual é o valor que você multiplicando por 4 vai dar 0,1? É 0, então 0 é o quociente. E qual é o resultado do resto quando você multiplica por 7, que vai dar esse 0,1? Bom, no caso, como nós verificamos,
observe que está sobrando 1. Então o resto é 1. Então você coloca 0,1. Então veja que até do primeiro até o mês 7, você vai perceber que o resultado é o próprio resto. No quociente, até o ano 4. Então, observe que tem que tomar esse cuidado, porque às vezes os anos vão 601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então isso daí já vai dar um pouquinho de complicador. Então, no caso aqui, o somatório é 9, 9 menos 7 dá 2, será numa segunda-feira. Conferem vocês. Então, é isso aí, pessoal. Boa sorte, espero que vocês usem isso bastante. Até mais.